bonecos e bonecas. Vou falar um pouco sobre a peça e sobre este quadro que está aqui atrás, que a Vânia estava a falar, de facto, é uma espécie de ícone aqui do ateliê. E é um retrato da Frida Kahlo com uma máscara, por conta da pandemia, Covid, que estamos agora a sobreviver. A sobreviver quer a nível pessoal, quer a nível da criação artística, obviamente. E, no fundo, a peça foi feita em contexto de resistência da nossa parte, sobre a necessidade de continuar a criar e a fazer coisas em confinamento. O ateliê é um lugar muito caseiro, por isso todo o convívio que foi feito aqui foi dentro das normas de segurança, mas também permitiu que houvesse uma interação mais direta entre nós, criadoras, e o público. Então é isso. A pintura é um dos elementos-chave aqui do salão e que depois foi utilizada como cenário na peça, ali no Teatro da Cerca de São Bernardo, assim. E tal como a própria vestuário que nós utilizamos foram peças que existem aqui já para qualquer pessoa que pode entrar e ser caracterizada, ou de Van Gogh, ou de Frida Kahlo. Penso que já a maior parte das pessoas sabe disso. Então, de certa forma, quando eu via o filme, que foi muito bem feito e muito bem editado pelo Ian, eu achei muita graça porque houve uma experiência da minha parte que eu também gostava, já agora aproveito para falar, que é entre estar a representar e depois ver, fiquei bastante surpreendida porque, como foi a minha primeira experiência em teatro, foi constrangedor, foi preciso rir muito de mim própria, expor-me ao ridículo, porque nunca ter feito teatro, ainda por cima ter feito pela primeira vez de uma forma filmada e no Teatro da Cerca, só podia estar mesmo acompanhada pela Vânia e pela voz maravilhosa e de facto por ser uma grande fã da sua voz e das suas interpretações de Isabela Vargas. Só para acabar então de dizer estas minhas palavras, achei graça à maneira como o ateliê viajou através do cenário e dos figurinos, porque quem não conhece ainda o salão, se vir a peça e um dia venha, e se algum dia vier aqui nos visitar diretamente e pessoalmente ao ateliê, vão reconhecer aqui de imediato os figurinos e o cenário. Sim, acho que é importante referir que o salão, para nós já dizemos o salão, não é? O ateliê já é tão familiar, mas para quem não conhece, é o Salão da Frida, que fica na Rua de Monterroio, não é? Sim. E vocês não é preciso dizer o número porque rapidamente encontram este espaço. Não vou mexer muito no computador, tenho medo que isto possa ir abaixo, assim, mas encontram logo um vidro cheio de pinturas e encontram uma casa, foi também que posso dizer pessoalmente, que me fez encontrar com a Hélia, foi precisamente olá, Anse Design, já vamos responder, bem-vinda. O que eu queria dizer era que o Salão da Frida tem esta magia porque parece um quadro enorme, um quadro feito em um espaço, poderia ser uma sala, poderia ser um bar, poderia ser uma biblioteca, poderia ser uma loja de roupa, mas não, é um espaço que se transformou aqui na zona, uma zona que até precisa de ser ainda mais ativada e mais dividida perto do pátio, na Rua de Monterroio, e a Hélia Ramalho trouxe isso para aqui de uma maneira lindíssima, porque ela põe toda a sua pintura, que eu também tenho muito orgulho e tenho muito gosto em poder ter conhecido, e acho o trabalho dela fascinante, e quando entrei aqui pela primeira vez senti essa energia maravilhosa. E este é um espaço também onde qualquer pessoa pode entrar, e onde os artistas daqui desta cidade, sejam eles conhecidos ou não, têm um espaço onde podem
debater, dialogar, rir, brincar, fazer as coisas mais ridículas, das mais interventivas e importantes. Isso é um espaço por si só revolucionário, assim como a pintura dela. E foi neste contexto de desumanidade, não é, que temos vivido com a pandemia, que antes das portas se fecharem por todo o lado, e mesmo depois de terem sido fechadas, ainda fomos um bocadinho, a Ellie ainda foi um bocadinho insistente e bem, e foi deixando, enquanto era possível, estas portas estarem abertas para nós, com a devida segurança, continuarmos ainda a fazer cultura e a estarmos perto de quem faz cultura e de quem nos permite alimentar a cultura, que é também o público. E acabamos por criar aqui uma grande família nestes tempos difíceis, onde supostamente não há ligações entre as pessoas diretas, não é? O que é difícil criar novas relações, e com isto criamos esse espaço. Por isso este quadro também me diz muito, faz-me lembrar esse tempo, não é? Uma espécie de revolução dentro da pandemia, uma revolução para nós enquanto artistas e pessoas. E neste sentido, foi por isso que eu e ela nos encontramos, eu com a música e ela com a sua pintura, e temos pensamentos muito semelhantes no que respeita aos nossos princípios, à nossa forma de ver o mundo, outros muito diferentes, ainda bem, senão não faria sentido. E nesse encontro, no concerto que aqui fiz, numa conversa entre nós as duas, descobrimos que havia muito chavela e muito ferido entre nós, e achamos que, por que não, fazer um espetáculo sobre elas. E graças à Semana Cultural da Universidade de Coimbra, que nós temos que agradecer imenso pelo apoio, estamos aqui agora e estamos neste momento ao vivo, e temos um espetáculo que foi feito com todo esse respeito pela Semana Cultural e respeito por estas duas mulheres símbolos da humanidade. Agora, ela saiu agora, mas há aqui uma pergunta da Anne Signedin, acho eu, peço desculpa. Olá, Anne Saidin, será? Não sei. Anne Design, não sei se perceber, não. Mas é Anne. Olá, Anne. E a tua pergunta foi: como foi o processo de construção do texto? Eu vou só, aproveitando que também tivemos uma entrevista da coletiva da nossa querida Filipa Queiroz, que é uma artista de Coimbra, que me fez um pouco esta pergunta, e eu disse-lhe que a Hélia foi quase como o Alberto Queira naquela noite em que Fernando Pessoa decidiu, na sua secretária, escrever 40 poemas de uma só vez. E então, esta inspiração é sobretudo da Hélia, e acho que ela poderia falar um bocadinho sobre isso, falar o objetivo do texto. Da minha parte, eu só escrevi o final depois de todo o processo feito pela Hélia, toda a escrita e o trabalho. Ok, olá, Ana. Diz, gostamos de bonecos e bonecas, como tu dizes. E sim, bonecos e bonecas que não se identificam. O processo do texto foi escrito só numa noite, porque quando surgiu a ideia, a aflição e a necessidade de corresponder à possibilidade de realizar obrigou-me a passar a noite a escrever para conseguir dormir depois mais descansada. E por isso eu acho que todo o argumento foi escrito numa noite, não é? Parece que sim. Depois foi acrescentando um bocadinho, mas o que foi interessante foi a Hélia que mandou o texto e disse: olha, eu acho que é mesmo isto que eu quero dizer. Estou farta de me rir e ao mesmo tempo de estar a ter aqui uma catarse e a descrever tudo isto. Eu achei ótimo, porque ela estava super emocional a deixar sair cá para fora o seu talento de escrita. E quando eu li também fiquei super surpreendida, porque não estava à espera que o texto fosse tão irónico, que fôssemos pensar numa chavela e numa ferida mortas e como é que eles se encontrariam. Quando falamos disto, não era de todo o meu pensamento inicial, e foi ótimo ela ter dado esse input que fez toda a diferença na peça e também nesta questão da avaliação do que é a humanidade nos tempos de hoje. E foi muito engraçado, principalmente porque quando ela apresentou o texto eu disse: oh meu Deus, eu nunca fiz texto na vida em teatro. Eu já fiz teatro, faço teatro com a Ponta Capeia e depois é FAC e com muitas outras pessoas com quem eu já fui colaborar, felizmente, muitos profissionais, mas nunca tinha feito texto, a não ser quando tinha 16 anos, numa pequena companhia de teatro na minha terra, que é em Espinho. Portanto, para mim foi uma coisa completamente nova. Uma coisa é ser cantora, outra coisa é ser atriz. Eu orgulho de dizer que não sou, mas sou uma grande aspirante. Tenho orgulho de dizer que não sou, porque sei que há muitos bons atores e atrizes
neste país e não só. Então foi uma loucura pegar no texto. Nós temos que agradecer às pessoas que estiveram connosco ao longo do processo, porque também ao longo do tempo, enquanto ensaiávamos aqui, no Salão da Ferida, e também tivemos a oportunidade de ensaiar no Jazz ao Centro, no Salão Brasil, portanto, nos 2 salões de Coimbra, e tivemos o apoio de várias pessoas, como a Isabel, como é que é o segundo nome, sabes? Não sei agora. A Isabel e o Vítor, tinha que colocar no telemóvel. Estás a falar da Isabel e do Vítor. A Isabel e o Vítor. Isabel e o Vítor. Que são os vizinhos daqui, mas que são 2 pessoas incríveis que vieram cá para Portugal, estão a fazer um trabalho imenso aqui no Salão da Ferida também. A Sara Batista, a nossa diretora, que foi a Nilce Vicente Carvalho, que foi e produtora, que foi incrível, que nos ajudou imenso. A Margarida, também não sei se foi o nome, mas pronto, peço desculpa, não me lembro. Fonseca. A Margarida, o Luís, o Alexander Lima, todo o pessoal e a equipa do Teatro da Seca de São Bernardo foram incríveis, nos ajudaram na montagem de todo o cenário, todo o material, a maquinaria. Todos eles deram o seu pequeno apontamento e por isso consideramos que isto foi uma criação coletiva em que o texto também se foi moldando às opiniões que vinham e às ideias que surgiam no caminho. E claro também ao Frederico Ramalho, que é não mais não menos do que o filho da nossa querida Hélia Ramalho, que fez um grande trabalho ao nível também de vídeo, de opiniões, que esteve sempre connosco. E, portanto, foi uma grande família que se juntou e que fizemos este trabalho com muito amor, principalmente pela história de humanidade que a Frida e a Chabela representam atualmente e no mundo em que elas viveram. Exatamente. Eu vou só acabar de responder ainda sobre o processo de construção do texto, não é? Eu queria só dizer uma coisa, sério. É que, de facto, eu pensei, quando comecei a escrever, imaginei que a história ia ser contada no presente, e o presente, obviamente, que é a existência da Frida e da Chabela no pós-vida, aqui na Terra. Por isso, era assumir o mistério da morte e pensar como é que a Frida e a Chabela podiam falar da sua realidade, sem qualquer tipo de invenção, porque tudo aquilo que foi escrito era uma coisa muito possível de acontecer, foi baseado em factos da vida de ambas, da biografia da pintura da Frida e das próprias canções da Chabela. Foi recriar a relação das duas, as suas tempestades emocionais, e por isso só queria terminar de dizer isso, quer em termos de criação do argumento e depois da concretização da cena, a preocupação penso que foi essa, não é? Ser o mais realista possível, sendo que eu nunca consigo resistir a uma piada, tenho que estar sempre a fazer humor, mesmo quando estou muito chateada ou cansada. E isso é maravilhoso. Na vida pessoal e na vida artística é maravilhoso. Sim, e pronto, eu tenho muita facilidade em brincar. Vocês pessoalmente. Então falas tu primeiro, Vânia? Posso falar? Sim. Bom, teve vários significados para mim. Acho que o maior significado, obrigada a nós por teres falado connosco e continuamos a responder, seja qual for a questão. Para mim, pessoalmente, teve vários motivos. Eu acho que um deles, que me marca muito, foi ter tido a possibilidade de fazer uma homenagem a 2 mulheres que claramente representam muito ainda os problemas que nós, enquanto mulheres, vivemos no tempo atual. Felizmente, agora é um tema que se fala muito e cada vez mais se espalha por aí, mas quisemos que ele também fosse tomado de uma forma séria. E se conhecemos a história da Frida ou da Chabela, sabemos que ser mulher não foi fácil. Também ser artista não foi fácil. Juntar as duas nessa época foi muito difícil. Mas tanto a Frida como a Chabela abriram portas. E o que me fascina, por exemplo, na história da Chabela, foi para mim revelador, e que eu também não conhecia assim tão bem, foi que durante anos ela cantou, e era uma voz lindíssima, toda a gente adorava vê-la, e ela pegava no seu poncho e colocava-o nos seus espetáculos, mas foi a primeira mulher a vestir calças no México e apresentar-se assim em público e
no espetáculo. E isso é revelador e revolucionário. Ao mesmo tempo, não é nada, porque era um direito que lhe assistia, não é? Uma mulher, um homem, ou seja o que for, nós podemos vestir-nos e sermos como nos apetece, assim devia ser para todos. Mas atualmente, essa questão de vestir as calças ainda é um complexo, ainda é um problema nos tempos de hoje. E a Chavela foi corajosa simplesmente vestir ela própria. Acho que ela, não sei se ela pensou assim tanto sobre as calças, ela simplesmente vestiu-as e sempre sentiu vontade de as vestir. E esse problema viu-se na sua família, que foi rejeitada desde sempre por ser masculina, por ser, se bem que o termo masculino é muito relativo, mas naquela altura era mais definido assim, não é? Mas por gostar de vestir calças, por não gostar de brincar com bonecas, por não ser a típica, aquela configuração estereotipada da mulher, do feminino, não é? E chegou, por exemplo, a querer ir à missa e fecharem-lhe as portas, que ela não podia entrar. E o mais interessante disto tudo é que ela viveu até aos seus 80, 90 anos, se não me engano, até aos 80, penso que foi quando o Pedro Almodóvar a descobriu. Podem ver o filme Chavela, feito pelo Pedro Almodóvar, que é lindíssimo. Nós sabemos que a Chavela viveu no México, ela saiu de Costa Rica, precisamente porque a família, não corria tudo lá muito bem com a família, tinha esse sonho de ir cantar, era isso que ela queria fazer, por mais que não fosse esse o papel da mulher nessa altura. E ela foi para o México e começou a cantar em bares, em tabernas, em salões, mas não em teatros. Só depois de ela ultrapassar o seu problema do alcoolismo e ter ficado 12 anos escondida pelo mundo, e aliás as pessoas já achavam que ela tinha morrido e tinha desaparecido, é que descobrem que ela está viva porque ela volta a uma taberna no México e volta a cantar, já sóbria, por um grupo de mulheres na altura que abriram um bar e que estavam precisamente a procurar criar um lugar para a mulher num bar, numa associação feita por elas. E, portanto, foi muito importante para a Chavela e para essa associação, que podem ver no filme Pedro Almodóvar, porque foi aí que se descobriu novamente a Chavela, foi que o Pedro Almodóvar, que já apaixonadíssimo por ela há anos e que punha as suas músicas nos seus filmes sem a conhecer, jogando que ela estava morta, foi buscá-la ao México e trouxe-a para a Espanha. E a partir daí correu a carreira dela. Ou seja, a Chavela cantou e tocou durante anos, foi a mulher que foi, vestia-se da forma como ela queria, era quem ela era, mas nunca foi convidada para um teatro, só por ser mulher e ser artista. Só depois destes anos todos, nos anos 80, quando ela tinha 80 anos, a partir daí, 70, 80, é que ela fez a sua carreira mundial e foi pela primeira vez a um teatro. E todas as portas foram abertas. E só nessa altura também que a Chavela se assume como homossexual. E isso também, no meu ponto de vista, a nível pessoal, também me é importante, porque eu sou homossexual e vivo isso também nos meus tempos. E agora as coisas podem estar muito melhores, mas há muitas coisas que a Chavela passa na sua história e que hoje se pode ver e que ainda hoje acontecem, que no passado me aconteceu e que ainda há uma luta por fazer. Portanto, esta questão da humanidade LGBTQI+, aliás, e a questão de Chavela ser mulher e ser artista, de querer cantar, ter uma voz lindíssima e ter sido apagada simplesmente por ser uma mulher que vestiu o seu poncho e calças, e porque bebia e porque não era suposto, é um símbolo da luta pelos seus direitos pessoais e pela sua forma rebelde de ser, se podemos chamar rebelde a uma coisa que supostamente deve ser natural. E por mim, pessoalmente, foi ótimo interpretá-la com muita dificuldade, e sei que estou bem longe de ser a Chavela, tinha muito mais que trabalhar para conseguir chegar ao nível de conseguir integrar toda a sua personalidade, mas quando eu cantei, que é esse o meu trabalho mais frequente, né, tentei mesmo trazê-la para mim. E tentei mesmo imaginar o dia em que a Chavela voltou a reencontrar a Frida. Foi um grande amor da sua vida. E que na Paloma Negra e na Llorona é claramente são temas feitos para uma mulher. Não são temas feitos para um homem, ou de uma mulher para um homem, mas sim para uma mulher. Naquele tempo em que isso, claramente, no México e no resto do mundo não era bem visto. E ela fez-o porque queria. E sem dúvida, pessoalmente, para mim foi muito importante, deu-me ainda mais força para continuar a ser quem eu sou e a assumir quem eu sou e a questionar-me sobre a humanidade. Por isso, este espetáculo, nesse aspecto, deu-me muito a mim, deu-me muito no sentido de tentar transportar a dor que a Chavela revelava nas suas canções e os amores imensos que ela teve.
E depois também todo o texto que ela escreveu para outros assuntos. A questão do mundo, como é que ele está, de as coisas ainda não estarem bem, de tantos aspectos que nós podemos falar de humanidade, que aconteceram com a Frida e com a Chavela enquanto mulheres, ainda hoje acontecem. E o texto fez-me pensar mesmo muito nisto e também na vida para além da morte. E foi aí que eu pensei, nós artistas, e não só, aquelas pessoas que efetivamente são elas próprias, independentemente de que o mundo não concorde muito com isso, por alguma razão ficam eternamente vivas, ou eternamente mortas, ou seja, imortais. E, portanto, se nós formos capazes de dizer aquilo que sentimos e que queremos fazer, independentemente do que possam pensar, só por sermos nós, e não preconceitos e outras coisas que o mundo social constrói, acabamos por deixar uma marca e isso torna-nos imortais. E é por isso que dizemos que na arte está o limbo entre a morte e a vida, porque existe esta imortalidade nos quadros, nas músicas, nas personalidades, na ciência, na política, entre as outras áreas. Não é? E isso, para mim, foi muito rico. Tenho que agradecer não só esta peça, a Hélia, mas também à própria Semana Cultural, que me fez questionar sobre a humanidade, fez-me estudar sobre isso, pensar nos tempos de hoje, que claramente com a pandemia, onde eu esperava que o mundo ficasse um pouco melhor, claramente há coisas que se agravaram e que não se compreende porquê. De certa maneira, podíamos ser mais humanos e não tão desumanos. Então, para mim, este texto e esta peça é muito mais do que apenas uma peça de teatro, um laboratório em que eu e a Hélia trabalhamos. É um símbolo destas duas mulheres pela sua humanidade e é um símbolo da cultura que precisa de ser trabalhada em Portugal e ser vista com bons olhos. Claramente a nossa ministra não está a fazer a avaliação do que estamos a fazer, não tenho problemas nenhum em dizer depois ao que eu concordo, e que a cultura pode ser um medo para a política e para o mundo, mas é a cultura que nos faz interrogar. É quem é diferente que nos faz pensar. Então e se eu fizesse de outra maneira? É quem fala, quem escreve, quem diz, que nos faz evoluir, no meu ponto de vista. Portanto, o conhecimento é um símbolo da humanidade também. E estas duas mulheres foram isso. E esta peça também. Pronto. Falei. Disse o que eu achava. É isto. Pois é, o que é que significa para ti pessoalmente? Já disseste então coisas muito interessantes. Vou tentar dizer mais algumas. Eu acho que, desculpa, agora interromper o pensamento a ela, mas acho que é muito interessante falar, se achares bem, pergunto-te eu também. Eu sei que a nível pessoal, a própria ferida, que já é uma máquina da tua vida, e tu até querias, de certa maneira, excomungar, e também a questão da cadeira de rodas, acho que era interessante, que é outro tema que para nós é também uma questão de humanidade, falarmos sobre isso, porque a ferida teve esse sofrimento enquanto pessoa com deficiência, ou com problemas, né, a um nível físico, que lhe trouxe muita dor. E sim, eu gostava de falar sobre isso. É exatamente sobre isso que eu vou falar. De facto, eu quando criei aqui o Salão da Ferida foi numa altura em que eu até já tentava desvincular-me de alguma maneira dessa identidade com a biografia e com a vida dela. Mas quando eu conheci a Vânia, de nada, e mesmo já depois de ter feito uma performance à qual eu chamei o pós-ferida, e por isso é que eu brinco com isso, eu pensei que já tinha ultrapassado as minhas dores sobre as quais eu me identificava com ela, e de repente surge esta situação em que eu me coloco num palco, como eu disse pela primeira vez, deixou-me bastante cansada e esgotada. Isso é notório, que eu já tenho estado aqui a ver. Foi um trabalho muito desgastante, porque assim não foi só a parte do conceito e da representação, houve uma transformação interior, de facto. E eu já tinha dito até na coletiva, na entrevista, que há cada vez sempre que eu faço algo nas artes, seja na pintura, seja neste caso com a performance e com o teatro, uma catarse. E nesta vez calharam 2 ou 3 situações. A primeira foi voltar a sentar numa cadeira de rodas, que é uma coisa que eu ainda não tinha voltado a fazer. E era um elemento com o qual eu tinha uma relação péssima. Porque para mim representava uma prisão e uma fase da vida em que
foi muito complicado, aliás, e não é muito fácil de falar, porque não poder andar não foi uma experiência muito boa para mim. E então, passado de 1 ou 2 ensaios, eu já estava muito ligada com a cadeira e já nem lembrava que ela era uma cadeira de rodas. E isso também me fez pensar, ou aliás, ajudou-me a ultrapassar esse fantasma interior. Depois, quando eu faço uma sátira ao Diego Rivera, é quase irresistível. Quem passa na vida uma relação traumática, por mais que ela esteja ultrapassada, ela está lá marcada para sempre. E poder rir em público com isso é incrível. E eu gostava de dizer que a peça, eu gostava de pensar que a peça possa vir a ser uma mensagem para muitas mulheres que vivem subjugadas a um homem que não as trate propriamente bem, nem que as ame, pelo menos de uma forma respeitosa, para terem coragem de sair dessa situação. Pode não ser um homem, pode também ser uma relação com uma mulher que seja não, sim. Ou seja, dar força para que ninguém, ou pelo menos o máximo de pessoas, consiga pôr término a uma relação tóxica e prosseguir para uma vida mais livre e feliz, que é aquilo que eu tento fazer sempre. E eu acho que consigo, porque no dia a dia cada vez mais sinto-me livre e respeitada, e da mesma maneira que também não permito que me desrespeitem, principalmente se for numa proximidade que tenha a ver com o campo emocional, quando eu reconheço que há alguma identidade que me faça recordar Diego Rivera, ou falando no meu caso pessoal, o meu ex-marido, eu coloco imediatamente um fim. E esta peça ajudou-me a partilhar essa mensagem. Como é que isso passou por mim? Como é que essa atitude ficou tão marcada? E é aquilo que eu muitas vezes procuro, às vezes em conversas com pessoas amigas, ajudar outras mulheres a terem essa atitude e não se deixarem de forma nenhuma, eu vou usar a palavra pisar. E o amor próprio é sempre o primeiro a ser alimentado, depois o amor ao outro já é magia. E por isso foram estas duas catarses, cadeira de rodas e um relacionamento tóxico que na peça já nem sequer entra. Ou seja, o Diego é eliminado da mesma forma que qualquer outra pessoa que apareça para nos tornar ou alimentar algum tipo de infelicidade e tristeza. Depois, sobre as crianças, eu costumo dizer que, tendo a Frida Kahlo como referência, ela teve sempre uma grande ambição de ser mãe e que não conseguiu. Por acaso, o meu filho apareceu, foi muito bem recebido, com muito amor, até hoje, obviamente, cada vez mais, porque o amor pelos filhos é uma coisa que cresce para sempre e é uma experiência muito forte. E eu acho que também foi um pouco por isso que eu decidi falar sobre as crianças e queria, de facto, tornar esse momento na peça um momento de intervalo e de introspecção, porque eu já tinha dito ainda há bocado que tenho muita tendência a utilizar o humor, e muitas vezes um humor um pouco negro, para rir de mim própria e dos outros, mas queria que aquela fase em que nós falamos e que voltaremos a falar, porque eu acredito que isto vai ser uma peça que vai para os palcos, seja cada vez mais um momento de silêncio em que surja um momento de meditação para que muitas pessoas, ou mais pessoas possível, consigam parar um pouco e perceber naquilo que precisa de ser mudado. E por mais coisas que precisem de mudar, a questão das crianças que são maltratadas pelos próprios pais às vezes, ou abandonadas, ou institucionalizadas e mal,
vítimas de racismo, De guerra? sim, as crianças filhos das famílias de refugiados, muitas delas desaparecidas, como toda a gente sabe. Além de ninguém saber por onde é que elas vão, também não parece que haja muita gente que esteja propriamente preocupada com isso. E essa dor é que eu quero salientar e manifestar a importância que essa mensagem tem na peça. Há um intervalo em que não é todo para rir, é mesmo para... Posso completar essa parte das crianças, não te importar? Eu e ela também temos uma coisa em comum, que é um amor imenso pelas crianças e pela educação das crianças. Acho que podemos dizer ambos que há pouco tempo tive um colega, professor, que dizia que não acreditava muito nos jovens e nas crianças, porque o mundo estava perdido e blá blá blá. E eu disse, não, eu acredito muito que o teu papel e o nosso papel enquanto professores é fundamental. Professores, artistas, pais, tios, porque eu acredito mesmo que a humanidade pode melhorar muito com as crianças. Se nós sentimos essa responsabilidade como pessoas que têm, efetivamente, a responsabilidade de lhes mostrar por todos os lados do mundo e de lhes dar capacidade crítica e de pensamento. E é isso que eu também tento fazer, porque eu dou aulas, como a Elia também dá, eu na área das artes e da música e da intervenção comunitária, ela na área da pintura, mas fazemos muito mais do que isso, é muito mais do que fazer arte, é conhecê-las casa a casa e dar-lhes todo o amor que podemos. E por isso essa parte no texto também me marcou muito, porque eu acredito sem dúvida que se há uma esperança na humanidade, são as crianças, porque elas são o futuro. E por isso, para mim, cada criança é um diamante, que é isso que todos devemos pensar, e faz-me imensa confusão que hoje tantas ainda sofrem, haja tanta desigualdade, e acho que sempre vamos falar, mas se aqui, pelo menos, pudermos dizer no nosso texto, lembrem-se das crianças, as que têm em casa, as que passam por vocês, e as que podem ajudar, porque elas são, de facto, o futuro, e o futuro pode ser diferente porque elas existem. E muitas delas estão a sofrer neste momento de uma forma desumana. E para nós isso foi fundamental pôr no texto. Tanto a Chavela como a Frida também tinham esse gosto particular pelos pequenos. Em alguns documentários podemos ver a Chavela a falar sobre isso e a Frida, obviamente, queria ser mãe. A Chavela, por outros motivos, por escolhas da sua orientação sexual e não só da sua vida, não foi mãe nessa altura. Mas sem dúvida que também foi um processo muito interessante de trabalhar e de escrever no texto e de trabalhá-lo. Para mim foi até difícil nessa parte eu ter que falar sobre esse assunto. Eu acho que não consegui pôr todo o sentimento que queria relativamente a esse assunto. Mas isso é um trabalho que vamos continuar a fazer. Claro. Há aqui mais perguntas? Não sei se queres completar a tua. A questão não, eu já falei, acho que sobre... Ok. Aqui há outra pergunta, então, que diz... está. Tanto uma como a outra tem... A intensidade com que tocas e cantas é mais Vânia ou Chavela? Então, eu quando canto sou a Vânia, sempre. Independentemente de fazer parte dos Macadama, dos Pensão Flor ou de outros projetos que eu tenha, claro que a minha personalidade, não é personalidade, a minha forma de estar em palco é diferente consoante o tipo de música que eu estou a tocar, o tipo de público que eu tenho à minha frente, por isso é que às vezes escolho determinadas músicas, outras vezes escolho outras, porque eu tenho muito em conta que o meu trabalho é um serviço público, e se é um serviço público eu tenho que ter em conta isso e tenho que ter em conta quem está do outro lado e que está a recebê-lo, quando posso ver o meu público. E quando não posso, tenho que pensar em todos e todas. Desta maneira, eu apresento-me de formas diferentes, mas aquilo que eu sinto quando canto é verdadeiro, porque é a Vânia a cantar, mas aquilo que eu tento transportar nas palavras, e que eu sinto que enquanto atriz ainda não consigo fazer, é tentar expressar aquilo que aquela canção tem para dizer. Portanto, na maior parte, para quem não conhece, eu tenho alguns projetos e são todos um pouco diferentes, e eu tento representar aquilo que o texto diz. É como uma peça de teatro, não é? Um texto de uma peça de teatro tem uma intenção. E uma música, quando é composta com letra, também tem uma intenção. É a história de alguém, é um pensamento de alguém, é uma ideia de alguém que não fui eu que escrevi. Depois é quando eu escrevi. Quando sou eu tento sentir e sinto, ao longo da minha vida profissional e da minha vida pessoal, que me ajudou muito, entrar dentro dessa pessoa. E eu sou essa pessoa, sou a interpretação dessa pessoa, desse lugar,
e é por isso que quando eu canto é muito emocional do meu ponto de vista, e canto de formas completamente diferentes, porque assim a música o pede. Quando estou a fazer covers, ou estou a interpretar outras músicas de outros cantores, e neste caso foi o que aconteceu no caso da Chavela, o que eu tentei fazer nesta peça foi não ser a Vânia, dar um toquezinho de Vânia e dar a minha versão, a minha forma de cantar, porque eu não queria de todo imitar a Chavela, até porque era impossível, porque é a Chavela, mas também queria trazer a Chavela que podia estar dentro de mim, porque eu sinto que há muito, porque me identifico também muito com a história dela. Assim como a Hélia e a Frida, eu também vivi uma relação tóxica, aliás, mais do que uma, para ser verdadeira, e inclusive estive numa relação em que havia um homem no meio do caminho e que é muito parecido com a história, precisamente, que a Chavela viveu com a Frida. E para mim, ter cantado a música da Llorona e de Paloma Negra, quando cantava, olhar para a Hélia, imaginando que ela era a Frida, confesso que quando cantei a Llorona, na gravação, quase que chorei, porque eu sentia que era... Eu já vivia essas relações tóxicas vividas em segredo, por toda a questão do preconceito e da própria questão da relação homem e mulher, ou mulher-mulher, não interessa, mas as relações tóxicas que existem são cada vez mais, ou se calhar são mais vistas, digamos assim, ou mais faladas porque temos mais coragem para falar. Mas eu vivi isso e não foi nada fácil, e portanto também eu transporto isso para as minhas músicas, para a forma como eu canto, e para a minha dor também, porque eu também tenho a minha vida pessoal, a minha história, assim como a minha felicidade. E neste caso da Chavela foi sentir, imaginar que eu estou a cantar a Llorona e dizer: eu dei-te a minha vida toda, eu fiz tudo por ti, tu assim ainda não me quiseste. É isto que a Llorona está a dizer. Eu amo-te profundamente, eu dei-te tudo de mim, tudo o que eu podia dar, e mesmo assim tu não consegues largar aquele elefante, como nós dizíamos na peça. Portanto, a Llorona é uma prova de um amor imenso, que já hipoteticamente será tóxico pela relação em si, por todo o secretismo e por todo aquilo que é impossível e não é, por uma mulher que não consegue deixar o seu marido por um conjunto de razões que ainda hoje são reais e vividas, e que alguém que está de fora que também vive as suas dificuldades enquanto ser humano, enquanto amar uma mulher e não poder ficar com ela. Então a Llorona é um tema muito forte e é verdadeiro, e foi isso que a Chavela quis fazer. Portanto, eu quando senti esse choro, não foi por mim, não foi pela minha história, foi porque eu senti já essa dor na minha vida pessoal e que depois foi transportada também pela Chavela, em uma homenagem a ela. Portanto, eu senti que estava a interpretar a Chavela pensando em todas as emoções, porque a Chavela estava a falar com a Frida, depois de morta. E para mim foi isso. Eu não posso dizer que estava lá a Vânia nem que estava lá a Chavela, mas estava um bocadinho das duas. A intensidade com que eu toco e canto na minha vida no geral é também com esta, com a emoção do que existe dentro das palavras e nem cada acorde que eu escolho, porque eles têm emoção, para além de técnica e para além de pautas e de ritmo, tem essa parte que é mais importante. Foi isso que eu senti e foi um gosto poder respirar um bocadinho de Chavela, imaginá-la em mim, de alguma maneira. E mais, há aqui outra pergunta que diz: tanto uma como a outra é Seranima. Olá, Seranima! Obrigada por teres feito uma pergunta. Tanto uma como a outra têm coisas em comum com os personagens que dão vida. Descobriram isso durante o processo de construção ou antes de iniciarem? Foi antes, porque senão não nos tínhamos encontrado e não nos tínhamos lembrado de fazer esta brincadeira. Aliás, já falamos muito, não é? As nossas histórias, que são um pouco, claro, diferentes, obviamente. Aliás, se calhar temos uma vida muito mais felicitada do que antigamente, isso não podemos negar. Mas lá está, os preconceitos e os problemas, as problemáticas são exatamente as mesmas dentro do tempo ter passado. E eu e a Hélia temos essas coisas em comum com os personagens e entre nós. Por isso, talvez nos chamemos de hipersensíveis ou que outro nome queiram designar, mas foi de facto essa semelhança na dor e na alegria, na rebeldia, na felicidade dessas duas pessoas, na capacidade criativa, que decidimos trazê-las e uni-las, Vânia e Hélia e Frida e Chavela. Por isso foi antes do processo e depois foi aumentando ao longo do processo. E há uma coisa muito gira, porque ao longo do processo, no caso da Frida e da Chavela, mas mais no caso dela, foi muito interessante, ela foi
tornando cada vez mais, assim como a ferida era, né, mais feroz emocionalmente, ao ponto de decidirmos pôr, que depois não correu muito bem, mas de estar no final da peça, que é o partir um prato. Ela estava tão enraivecida, porque as duas mulheres eram assim, nós não íamos fazer uma ferida e uma chavela como muitas vezes fazem nas homenagens aos grandes cantores, em que é tudo lindo, eles são artistas e corre bem, lá tem uma história triste, contam isso, mas não mostram a personagem, a pessoa. Elas eram, de facto, muitas vezes passadas da cabeça. E enervavam-se, e gritavam, e berravam, e a chavela embedou-se fortemente, era uma alcoólica, um grande problema de algo, que é uma questão humanitária agora. A ferida a mesma coisa. Portanto, nós não íamos fazer duas mulheres que sofreram muito e que eram super queridas e voltavam para a outra. Não fazia sentido. É como elas são. É a história delas. E isso é muito interessante, foi crescendo. Isto, prato, estou a contar, porque nós tentamos colocar essa parte da peça. Ao que sei, a Frida partia muitos pratos lá em casa. E então, a Hélia, nós tentamos, inclusive temos um patrocínio, que eu vou pedir ajuda aqui à nossa produtora que está connosco, se me ajudar, que é uma casa linda que existe em Coimbra, o CAC, que fica no Terreiro da Erva, que é um restaurante e uma olaria ao mesmo tempo, e vale a pena visitar em Coimbra, é fácil de encontrar e muito lindo por dentro. E que nós pedimos patrocínio que eles ofereceram os pratos para nós partirmos, não é? Porque é sempre bom pedir patrocínio a alguém para estragarmos aquilo que eles nos vão dar. Mas pronto, na verdade foi maravilhoso, porque fez parte da peça e nós agradecemos profundamente. Por isso é que temos no fim, como é que se chama? Esqueci-me do nome. Como é que se diz aquilo no fim? Os bloopers, exatamente. Eu acho que o momento em que a Hélia partiu o prato, ela é que pode dizer, eu senti que nós estávamos a discutir, de facto, de uma forma tão intensa, que por mais que dissessem, não partam o prato, não dava. Chegou ali, zumba, partiu o prato. Tanto que eu fiquei... Eu acho que o próprio sentido de prato, eu já nem estava quando estávamos a fazer, né? Senti mesmo essa energia a crescer. E isso também é muito interessante do ponto de vista não só dramatúrgico, mas também desta parte pessoal, não é, que nos envolve, e acho que também foi muito bonito representar isso nelas, a verdade nelas. Está aqui alguém a mostrar-me uma CAC 1824. Podem procurar no Instagram ou o restaurante Refeitro da Baixa, que encontram no Facebook. É o mesmo espaço. Pronto. Quando isto tudo abrir novamente, podem ir lá. Ajudem o comércio local. Desculpa, este intervalo. Não, eu estou a adorar ouvir. Depois, que a sororidade não surja só depois de mortes. Estamos cá para nos amarmos. É verdade, Catarina. Sem dúvida também era isso que queríamos dizer na peça. No fim, quando eu e a Frida nos beijamos, é o reencontro entre duas mulheres que deixaram um amor por fazer e vidas por fazer. Mas também é sobretudo no fim, quando cai a aquarela, quando cai a água das cores e nos unimos com uma só, essa é a ideia, é que todos nós, como diz a peça, somos grãos de areia, partículas de Deus, somos todos iguais, e a nossa diferença existe naquilo que fazemos no nosso dia-a-dia, e acima de tudo o que importa é amarmos uns aos outros e preocupar-nos com os outros, com a sociedade em que vivemos e fazer algo melhor. E esse quadro final é isso. Somos todos um, independentemente de sermos a Chavela ou a Frida ou seja lá quem for. Eram duas mulheres que nasceram, viveram e morreram, como todos nós. E acho que isso é muito importante para nós também, do ponto de vista da peça e do ponto de vista do pensamento, lembrarmos que somos todos iguais, independentemente, como dizia a Chavela, não interessa de onde vimos, interessa para onde vamos. É isso. O quadro final é particularmente bonito. A ideia foi da Hélia, participar nessa parte. É tudo que mete tintas normalmente. Exatamente. Mas não, eu continuo aqui a fazer elogios ao Ian, porque eu a determinada altura não sabia se as cores iam sair conforme tinham sido pensadas, e é incrível que saíram mesmo, porque ele também deve ter aplicado ali alguns filtros, não é, na edição. Sim.
E é impressionante. Nós temos que agradecer profundamente à equipa Talismã Filmes. Se quiserem procurar também, acho que encontram no Facebook e no Instagram. Nós descobrimos o Ian graças à Hélia, que fez também um trabalho da Universidade da semana, 23ª Semana Cultural, que é, diz o nome para não me enganar, O livro do Desassossego, sobre o Eldo se D. quiserem ver, é uma exposição da Hélia. E o Ian era uma pessoa que a Hélia conheceu, e que eu não sabia, não conhecia, e quando vi as imagens do trabalho dele fiquei fascinadíssima, e de facto até as cores do espetáculo, a forma como o cenário ficou todo conjugado, foi com a ajuda do Ian, da Paloma, que também esteve presente, que fez a parte da sonorização. O Ian fez a parte da edição e do vídeo. Foi uma luta grande, porque tivemos pouco tempo, eles tiveram muita paciência connosco, e queríamos agradecer profundamente, porque de facto há algumas imagens que tornaram-se ainda maiores e mais significativas com o trabalho de imagem criado pelo Ian. Sem dúvida que isso fez toda a diferença. Há, claro, aquelas as condicionantes de não estarmos a fazer teatro ao vivo, não é? Que é, por exemplo, o caso das molduras vivas. Quando nós queríamos representar-nos como moldura viva, é difícil em teatro, sem público, mostrarmos essa percepção, esse sentimento, e esperamos fazer isto em teatro para que haja outra forma de ver esta peça. Mas também foi espetacular, e também temos que agradecer isso à pandemia, apesar de tudo, porque o vídeo transformou-se em algo que é uma nova forma de mostrar a arte. Para nós, artistas, está a ser bastante complexo e, ao mesmo tempo, um ótimo momento de reflexão e de construção artística, porque o vídeo tem muita mensagem. E nós, que já fazemos a nossa parte, depois temos um outro elemento criativo, que é a pessoa que olha e que vê a nossa arte, que é a pessoa que realiza o filme. E, sem dúvida, o Ian e a equipa dele, a Talismã Filmes, está de parabéns. Nós queremos agradecer muito. Toda a equipa foi incrível, também trouxe os seus olhos para os nossos olhos e para os vossos. Isso foi muito, muito bom. E acho que se acabaram as perguntas, já estamos... Depois naquela cena outra vez, faz assim. Pois é. E vocês? Porque entretanto devo dizer que parece que estou permanentemente dentro da peça. Ainda não saí dela, porque às vezes deu comigo no dia a dia a dizer frases. Também tenho feito isso. Acho que é normal. Acho que isso é um síndrome de ator ou de atriz. Pronto. Penso eu, não sei. É todo porque eu nunca tinha feito texto assim, tão sério, tão a sério, é a palavra. Para mim foi espetacular. Uma das coisas que nós queremos apostar num próximo espetáculo, estamos já a fazer algumas candidaturas para isso, é efetivamente apostarmos numa encenadora que nos poderá também crescer ainda mais neste aspecto da dramaturgia, que achamos que pode ser ainda mais trabalhado, e acho que pode dar muito mais riqueza. Aproveitava para pedir a quem está a ver ou quem verá isto posteriormente, se vissem um espetáculo, depois quisessem comentar ou dizer alguma coisa, nós gostávamos muito de ouvir. Críticas. Aquilo que está errado para fazer melhor. É isso que nos importa. E também ao pensamento que tentamos deixar neste trabalho. Acho que foi sobretudo isso. E pronto. Nós já só temos 8 minutos, que é uma hora certinha. Da minha parte, já se posso falar pelas duas, eu vou terminar, depois vou deixar o fim para a Hélia. Eu quero agradecer profundamente à Universidade de Coimbra e à 23ª Semana Cultural da Universidade de Coimbra, porque enquanto estudante fiz parte do GEFAC durante muitos anos, a minha grande escola, fiz parte, que a Associação Académica tem um conjunto de atividades que vai desde a rádio, que é incrível, até à culinária, e é incrível o arroz doce da cantina. Não, por acaso estou a falar da Associação de Gastronomia, que também existe. Mas o arroz doce é bom. E o arroz doce da cantina também é bom. Grande Luzio Vaz, já agora aproveito para fazer a homenagem, que nos deu muito aqui nesta universidade. Mas o que eu queria dizer é que todas essas pessoas que vivem cá e que estudaram cá, quando entram na associação académica e fazem trabalhos dentro dessas associações, desses pelouros,
desses organismos, há um movimento de pensamento, de crítica, de trabalho, seja lá, e de junção de pessoas e de união, e também de conflitos entre grupos, que é tão natural e também faz parte, mas acima de tudo é cultura, de todas as formas. E a Semana Cultural permaneceu, tentou fazer à sua forma, manter à sua forma este trabalho que já fazem há 23 anos, que é, no fundo, dar apoio, publicitar o trabalho que tantos organismos culturais e artísticos existem aqui em Coimbra, ligados à Universidade de Coimbra, e nesse aspecto eu tenho que lhe dar os parabéns e agradecer por ter continuado e por desta forma ter contribuído para que muitos de nós, artistas, possamos continuar a fazer o nosso trabalho e que muitos organismos possam ter continuado a trabalhar, mesmo com esta questão pandémica. Pode ter sido pouco, mas para nós é muito, e agradecemos mesmo muito à Semana Cultural e à Universidade por continuar a fazer isso, mesmo que sejam poucos eventos, no sentido, podemos fazer muito mais, óbvio, né? Os apoios são poucos, mas a Semana Cultural permanece e, portanto, os parabéns a esta semana e a quem organiza. Acho que era importante reter isso, dado que a cultura, né, tem menos de 1% neste país de apoio e a bazuca nunca mais chega e nós continuamos a passar fome, muitos de nós, e portanto, estas pequenas ajudas fazem toda a diferença, porque nós também precisamos de comer e viver, e a cultura é importante. Então, achei que queria dizer, dar este agradecimento. Desculpa. Sim, é isso. Claro que esse agradecimento que a Vânia acabou de fazer à Universidade e à Reitoria é muito próprio, apropriado. E pronto, a Universidade está de parabéns ao dar apoio. Como a Vânia disse, por valores reduzidos que sejam, são sempre formas de financiar a vida do nosso trabalho. Como eu costumo brincar, e é uma brincadeira séria, é que eu pelo menos, sinto-me sempre uma artista na margem, porque não pertenço a nenhum grupo e não desculpa, está aqui um cão a ladrar imenso, mas não é o meu. Ou seja, estava só a dizer isso, que quem, como nós, é artista livre e está a fazer o que quer e como quer, precisa de todo o tipo de apoio. E mesmo que o apoio financeiro não seja assim tão grande e nem dê para cobrir a maior parte dos gastos, na verdade, é importante. E ainda bem que a Universidade tem este tipo de iniciativa e que espero que continue a ter. E que resistiu e continua. E também queria dar os parabéns a todos os nossos colegas e nossas colegas que fizeram parte dos vários filmes que podem ver, filmes, né? Que podem ver no canal da Semana Cultural. Gostei muito de trabalhos que já pude ver, como o do Teuque, como o da Demo, como criado o da Hélia. Vi também, como é que se chama da dança africana? Esqueci-me agora. Não sei, tem nome estranho, mas é do António Azenho. Do António Azenho. É o Calipo. O Calipo. Dola. E também houve um que eu gostei muito, que foi do Alexander Lima também, que é muito giro ver a cidade a ganhar vida. Deixo-vos... Sim, já falei desses... Esses foi os que eu vi, claro que há muitos mais para ver, mas pronto, aproveito para lembrar de alguns e para que possam também partilhar. E agradecer para quem viu ou para quem vir este vídeo. E apesar de tudo, para quem não viu também, nós ficamos contentes de poder partilhar com quem aqui esteve e partilhar esta conversa entre nós, que é sempre rica também. Muito obrigada. Muito obrigada pelas perguntas e pelos elogios e pelas apreciações, como a Catarina, e pronto, o quadro final é particularmente bonito e acho que é nele que vamos ficar. Sim. E obrigada a todos e a todas. Vamos em breve, espero eu. Vamos continuar aqui a fazer espetáculo no Salão da Farida. Volto a repetir, aproveito a publicidade, que é um espaço mesmo mágico que tenho que vir cá espreitá-lo. E esperemos que nos encontremos finalmente, pessoalmente, em breve, aqui no salão, em outros lugares. Muito obrigada
e até uma próxima. Obrigada a quem esteve aqui a participar e até breve. Tchau. Tchau. Bom domingo. Bom domingo.